Então nós temos aqui a nossa primeira aula de como você vai cuidar do seu cabelo em casa. Normalmente quando a cliente chega para o primeiro dia no salão, eu converso com ela, vejo como está o seu cabelo, para identificar, né, quanto a fibra dela está envelhecida. E aí minha explicação é a seguinte: eu vou falar de uma forma um pouco metafórica, um pouco estrutural, sem muitas delongas e sem também trazer muita tecnologia, tá? De uma forma simples. E é o que eu explico para minha cliente na cadeira. Quando a gente fala sobre cabelo, a gente tá falando sobre fibra. O cabelo ele tem uma fibra, né? E a gente tem cadeias de queratinas que são conectadas. E essa estrutura, quando ela está íntegra, o cabelo tá saudável, bonito, macio, brilhante e com cara de novo. A partir do momento que a gente abre a abertura para porosidade, por exemplo, tomou muito sol no cabelo diretamente, aplicou uma química muito forte, calor do secador, se a gente lavou de uma forma agressiva, lavou demais com detergente ruim, várias coisas podem fazer com que a sua estrutura abra e ele perca a sua estrutura original, fazendo com que o cabelo comece aí a abrir as portas para danos. Então eu vou falar um pouco como funciona a fibra, para que você comece a entender que precisamos alimentá-la e não danificá-la, para que a gente tenha integridade para nossa dia a dia ficar prático. Então vamos lá, de novo, cabelo é uma fibra que nem uma roupa, tá? Se eu tenho um tecido que é feito de fibra e eu lavo ele todos os dias e uso um sabão ruim, se eu uso lavar ele de qualquer jeito, esfregar de uma forma agressiva, o que acontece com a minha roupa depois que eu lavei ela todos os dias, depois de um ano? Fica com cara de velha, né? Até antes. E o cabelo é a mesma coisa. Quando você vai lavar o cabelo, você precisa saber como manusear ele, que tipo de detergente que você está colocando. Nós vamos ter uma aula só falando sobre shampoos, que a gente tem shampoos com mais detergente, shampoos com tecnologia para limpar sem agredir, shampoos com pouco detergente, shampoos sem detergente. Eu não sou a favor da pessoa só usar shampoo sem detergente, passar produtos para proteger o cabelo do shampoo, porque o cabelo vai virando uma placa de sujeira e aí não tem um cabelo com brilho nem com vida. Não consigo alimentar esse cabelo porque ele tá todo obstruído. Então não é esse o caminho. Não acredito nesse caminho de fazer como se fosse um pré-shampoo, proteger o meu cabelo todo para depois lavar. Não preciso fazer isso. Eu posso ter um cabelo com uma estrutura maravilhosa, limpa, tá? Então vamos de novo. A estrutura do cabelo, eu vou colocar aqui, tá? Uma coisa bem simples. Ela vem numa forma como se fosse um DNA em hélice, assim, ó, helicoidal, tá? Isso aqui é uma cadeia de queratina e os aminoácidos dessa cadeia de queratina, eles são conectados através de molécula de água. Depois vem outra cadeia de queratina junta, depois outra, e são infinitos. Gente, tem muitas cadeias, todas uma do ladinho da outra, e elas são conectadas através de pontes. São 3 tipos de ponte. A gente tem a ponte de hidrogênio, a ponte salinas e a ponte de enxofre. Cada ponte é responsável por alguma coisa. Pela elasticidade, pela parte de quando a gente molha o cabelo, quebra, quando você coloca a parte térmica, conecta. Mas isso a gente, como cliente, não precisa saber. O que eu preciso saber, montando uma estrutura mais metafórica, não tão interna, eu coloco como se o cabelo tivesse os quadradinhos. A gente imagina o cabelo como se fosse uma parede, pode ser? Então eu coloco aqui, ó, aqui a gente tem os tijolos, que os tijolos eu posso chamar de queratinas, que seria como se fossem essas hélices. Entre as hélices, eu tenho uma massa, que seria o meu cimento, a gente chama de camada da membrana celular, que seria como se fosse essa parte aqui, como se fosse a conexão entre elas, além das pontes, tá? Daqui a pouco a gente vai falar das pontes. Essa camada da membrana celular seria a parte de oleosidade do cabelo. Tô falando de uma forma assim, pra gente entender, não é que é isso realmente. Então eu tenho o tijolinho, que seria a queratina. Eu teria a camada da membrana celular, que seria a parte oleosa do meu cabelo, que conecta tudo. Voltando, a queratina seria a reconstrução. Essa parte que conecta tudo seria a nutrição. Quando eu venho e tampo a parede com reboque aqui, ó, eu tenho a parte de hidratação, que a primeira camada do cabelo seria a parte de umidade do fio. Lógico que por dentro eu também tenho água, só que se eu tiro a umidade do cabelo, eu tiro a primeira camada, eu abro essas cutículas, e aí da abertura dessa cutícula eu vou ter conexão com a parte interna do fio. Que aí a estrutura do cabelo seria mais ou menos assim, ó. A gente tem aqui as cutículas,
tá? Então eu tô pegando a estrutura inteira do cabelo. Eu tenho as cutículas, que são feitas com essas hélices. Depois aqui dentro tem o córtex, que tem a parte do pigmento da estrutura do cabelo. E dentro tem a medula, que é mais fininho. Tudo isso é feito com as hélices, com a própria queratina, mas uma estrutura um pouquinho diferente. Aqui a gente tem as camadas de cutícula, e quando a gente desidrata o cabelo, a primeira coisa que acontece, que é a desidratação, é a primeira camada que a gente tira do cabelo, é tirar a água. O secador muito quente, aí a gente traz lá o sol. Se a gente fizer fricção, além de aí eu vou conseguir fazer um desgaste na fibra. Então aí é um pouquinho diferente, não é só a água. Eu começo a machucar o cabelo. E quando eu tenho a cutícula toda fechadinha, a parte interna íntegra, a medula certinha, o cabelo tá brilhante, tá desembaraçado, tá saudável, consegue receber químicas de alisamento, de descoloração, de coloração. Como eu posso fazer toda essa movimentação sem estragar essa parte do meu cabelo, tá? Então, voltando. Ao invés da gente pegar a estrutura como se a gente tivesse ela microscópica, olhando, como nós não somos cientistas e nem vocês são profissionais cabeleireiros, eu vou falar nessa parte um pouco mais simples, tá? Então eu tenho tijolos, que seriam a queratina, que seria a estrutura helicoidal. Eu tenho o que conecta entre os tijolos, que é a massa do cimento, que é a camada da membrana celular, que é a parte de dentro, que é a parte oleosa, que tem lipídios, entre outras coisas. E eu tenho dentro disso tudo a parte externa, que seria a parte de hidratação, tá? Só pra vocês entenderem de uma forma simples, não é exatamente assim. A gente trabalha a estrutura um pouquinho diferente, mas quer dizer isso. Quando a gente vem aqui com a estrutura das colunas estruturais da parede, isso seria as pontes, que a gente tem a ponte de hidrogênio, a ponte de salinas, as pontes de enxofre. Essas pontes, elas são a força do cabelo. Então, a parte das colunas seria a estrutura de força, é a reparação. Quando eu preciso conectar as pontes para dar força para o meu cabelo, eu vou trabalhar uma máscara de reparação. Eu posso estar trabalhando Ultimate Repair, eu posso estar trabalhando o Velaplex, entre outras tecnologias que a Vela tem, como por exemplo Color Motion. Essas máscaras, elas vão fechar essas pontes para que as colunas que conectam as hélices estejam estruturadas. Quando que eu perco essas colunas? Mais pra frente eu vou falar um pouco para vocês. Depois, quando o cabelo, vamos supor, tomou muito sol, colocou parte térmica muito alta, que é o que a maioria faz, a pessoa acaba colocando produtos químicos. Primeira coisa que vai alterar é a cutícula. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o excesso de água do cabelo. E o que devolve a água pro cabelo? As máscaras, que tem as proteínas maiores, que ficam na parte externa do cabelo. Então, quando você coloca uma máscara que a proteína é maior, ela vai ficar mais na camada externa do cabelo. Em vela, nós temos, por exemplo, uma máscara que vai devolver esse tipo de água pro cabelo, né? Tem gente que fala assim, mas cabelo não absorve água de volta. Não, ele não absorve. Só que a gente consegue colocar uma proteína grande que vai ocupar esses espaços, devolvendo a sensação de cabelo com água. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês que, na verdade, o nosso objetivo é não deixar o cabelo perder água, tá? Então, se o meu cabelo perdeu a água, eu preciso colocar máscaras que devolvam isso. Na Vela eu tenho, por exemplo, Oil Reflection, eu tenho o Dark Oil, eu tenho a máscara de Brilliance, que também devolve aí a parte de água. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre as máscaras. Ela também ajuda o cabelo a não envelhecer. A gente tem a parte, entre outros shampoos e outros óleos, que depois eu vou colocar certinho, que fala sobre a parte de hidratação, de deixar essa proteína maior na parte externa do cabelo. E é muito interessante que as pessoas falam assim, mas como eu vou saber se meu cabelo precisa mais de água, de nutrição, de reconstrução ou de reparação? Eu vou falar sobre isso pra vocês daqui a pouco também, tá? Então, o meu cabelo, quando eu falo sobre cronograma capilar, eu falo sobre a gente ter um agendamento, um cronograma de intercalar produtos para que eu coloque no cabelo tudo aquilo que ele precisa para manter a sua estrutura, o seu tijolo, o seu cimento, o seu reboque, as suas colunas intactas. O meu objetivo aqui é ensinar você a deixar o seu cabelo intacto, tá? A manter a integridade do teu cabelo. Então, alguns profissionais acreditam que o cabelo tem que devolver aquilo que ele perdeu. Alguns profissionais acreditam que você tem que usar um mês inteiro de reconstrução, um mês inteiro de nutrição, um mês inteiro... Não, ou até terminar o shampoo.
Não é assim que eu trabalho. E o jeito que eu trabalho funciona tanto, mas tanto, que quando a gente começa a intercalar como se fosse um alimento pro cabelo, as necessidades dele, os cabelos se transformam, é visível, os cabeleireiros que recebem esses cabelos, eles percebem. Então, olha só a minha proposta para vocês. A gente pode ter, Andréia, mas não é muita coisa para comprar de uma vez? Gente, vocês não têm ideia. A gente tem uma consultora que pode ajudar você a ver o que você já tem em casa, que às vezes você já tem hidratação, nutrição, tá faltando só reconstrução. Tem gente que só compra um tipo de máscara, ela compra de várias marcas, tudo só de reconstrução, né? Uma consultora aqui, que antes que eu fazia esse trabalho, agora é a Marisa que faz, que ela vai identificar o que você tem em casa, o que você não tem, o que você pode começar a colocar dentro. Quando a pessoa faz a consultoria aqui direto no nosso salão, a gente dá um pouquinho de cada produto. Por quê? Quem diz o que o cabelo tá faltando é o próprio cabelo. Então, se eu faço todos os tratamentos no meu cabelo e eu sinto que quando eu coloco reconstrução o cabelo fica melhor, eu vou colocar mais reconstrução do que as outras, mas não significa que eu vou colocar só reconstrução. Porque se eu só coloco tijolo, vai faltar as outras partes da minha estrutura. Então, o ideal no cronograma capilar é você intercalar hidratação, nutrição, reconstrução e reparação. Eu gosto de colocar mais vezes aquilo que meu cabelo responde melhor. Ao invés de ficar fazendo teste, de colocar cabelo em água, ver se o cabelo sobe, se desce, fica no meio. Gente, eu não acredito em nada dessas coisas, tá? Eu, Andréia, eu acho que quem fala o que o cabelo precisa é o próprio cabelo. Então, muitas vezes a gente dá os produtos para nossas clientes experimentarem para ver o que elas gostaram. Mas numa consultoria a gente vai ver, tá, Marisa, o que você gosta mais no seu cabelo? Você fica melhor com a máscara Ultimate Repair ou Ultimate Lux Oil? Aí ela vai falar assim, meu cabelo gosta de tal máscara, então eu vou identificar qual é a estrutura do cabelo dela para poder indicar os outros produtos. Então, muitas vezes a cliente fala assim, qual que é o melhor produto para mim? Não é assim que funciona. Qual que é o melhor shampoo? Não. A gente precisa entender o que o cabelo tá precisando, como ele reage a cada produto pra gente poder montar o cronograma. Só que tem como você fazendo as aulas, identificando o seu cabelo, conversando com ele e entendendo como você vai intercalar isso. Então, recapitulando, nós temos uma estrutura de tijolos, que seriam as hélices de queratina. Entre elas, a conexão entre elas tem a camada da membrana celular, que seria o cimento entre os tijolos. A gente tem a parte do reboque, que seria a parte da cutícula que fecha toda essa estrutura, que é a parte de água. Mais ou menos isso, tá? Tô falando de uma forma simples. Quando você vê uma parede íntegra, você olha pra ela, tá toda linda. Quando você começa a perceber que ela tá começando a descascar e perdendo o seu reboque, você tá vendo que tá começando a ter um desgaste. Então, se eu começo a identificar que a minha cutícula tá entrelaçando, tá embaraçando, tá perdendo o brilho, eu tô vendo que meu cabelo tá desidratando, tá? Quando isso se torna um pouco mais profundo, eu arranquei a primeira camada da parede, já comecei a alcançar os tijolos e começo a ter desgastes na parte do cimento, seria a parte da nutrição. O que conecta tudo isso, né? A parte oleica. Então, a nutrição, por exemplo, a gente tem a máscara de Dark Oil, que ela é hidratação ou nutrição. A gente tem um pouquinho de nutrição também em Your Reflection. A gente tem nutrição na linha nova de Ultimate Lux Oil, que ela tá aqui atrás. A gente tem nutrição maravilhosa, melhor custo-benefício de Nutrienrich. A gente também tem nutrição na parte do NutriCurse, tá? E aí, o que a gente entende dentro disso? Quando eu venho com a máscara de nutrição, eu vou dar mais emoliência pro meu cabelo, porque tem óleo, e eu vou conseguir dar também essa parte de brilho. E a parte de nutrição é a parte que tira um pouco o frizz do cabelo. Claro que quando o meu cabelo tá faltando tudo, eu tenho que colocar um pouco de tudo pra tirar esse excesso de frizz. Então a gente vai ter uma aula falando sobre frizz e as pessoas vão começar a entender, se o cabelo tá tratado, por mais que eu tô cheio de cabelo curto como eu estou, esse frizz não vai aparecer tanto que nem num cabelo desidratado, tá? Num cabelo desnutrido, num cabelo que tá danificado. Então a gente tem aí algumas nomenclaturas que o mercado coloca. Um cabelo que tá começando a ficar cheio de ponta dupla, ele já tá precisando de reconstrução, ele já tá perdendo seus tijolos. E o cabelo começou a partir, ele já tá precisando também, além da reconstrução, a reparação. Então, quando a gente percebe que os cabelos estão ficando elásticos, que os cabelos estão perdendo a sua estrutura, a gente precisa conectar as colunas da parede de novo, que a gente faz isso hoje, tá? Que a gente tem tecnologia de reparação em Ultimate Repair. A gente tem em Color Motion e a gente também tem em Velaplex. Também temos em o No Breaker, que eu não trouxe aqui, que é da linha de Sebastian.
É um sprayzinho preto que a gente aplica sem enxágue. A gente tem várias ferramentas, entre líquidos, que eu chamo de ampolas gigantes, máscaras, que são a parte mais de pastas, e a gente tem os óleos. Então eu gosto muito de trabalhar com essas densidades diferentes e muitas vezes montar tratamentos diários com mais intensidade, colocando uma massa, que seria máscara, um líquido e também o óleo. Mas eu vou falar isso pra vocês mais pra frente, quando a gente for montar os nossos tratamentos, tá? Só pra vocês saberem que existe. Então, detalhe outra vez sobre isso. Eu tô identificando que o meu cabelo tá opaco, tá ficando áspero, embaraçando, ele já tá desidratando, aí ele vai começando a ficar com a parte de ressecado. Aí a gente começa a ver esse cabelo perdendo o brilho, ficando mais embaraçado, ficando muito frisado, começa a ficar inchado, eu já começo a devolver a nutrição, ele começou a querer partir, formar ponta dupla, ficar elástico, a gente vai para reconstrução e reparação. Andréia, você coloca cada etapa quando o cabelo chega naquela condição? Não, eu alimento meu cabelo, mesmo que saudável, depois eu vou falar pra vocês que tipo de cabelo que eu não alimento, eu alimento meu cabelo bem, que já está saudável, com mais intensidade para cabelos longos, para cabelos cacheados, para cabelos descoloridos, para cabelos coloridos, para cabelos alisados. Então, os cabelos que perdem no seu dia a dia mais a estrutura, pessoas que fazem muito babyliss, escova, a pessoa tá perdendo a estrutura, eu vou alimentar de tudo. A pessoa tem um cabelo super liso, oleoso, eu não preciso ficar devolvendo tudo isso pro cabelo dela, se o cabelo dela não precisa e ele tem a oleosidade natural dele que já desce. Então, vocês vão conseguir identificar. Tem cabelo que só tá sujo, o cabelo só precisa de uma limpeza. Então, a gente também ainda tem a sujeira depositada no fio de cabelo, que deixa o cabelo impermeável para receber todos os tratamentos e atrapalha bastante a gente no cronograma capilar. O cronograma capilar seria a sequência de lavadas que você vai trocar os shampoos, intercalar as máscaras e colocar outros benefícios se necessário. Então, a gente tem, por exemplo, shampoo. Andréia, posso usar um shampoo só? Qual shampoo que você acha melhor? Você me indica. Shampoo nós temos, depois uma aula só sobre eles. Mas se eu uso só o Brilliance, porque ele protege a cor do meu cabelo, porque ele hidrata meu cabelo e ele tem pouco detergente, se eu usar só ele, a tecnologia dele, o resíduo dele fica na minha fibra. Lavei 2, 3, 4 vezes, ele começa a não dar o mesmo efeito, eu começo a não gostar tanto assim do Brilliance. Então, eu preciso de pelo menos mais um shampoo para intercalar com Brilliance e trazer outra tecnologia. Aqui eu tenho o NutriCurse, que vai ser um shampoo que ele tem aí propriedades de uma limpeza micelar. Ele não tira óleo, mas ele limpa o resíduo desse shampoo, fazendo com que meu cabelo volte a ter brilho. Só que ele tem um aspecto de deixar o cabelo menos oleoso, porque ele não tira a oleosidade do fio. Então, quando eu for dar aula de shampoo, você vai entender qual shampoo que seu cabelo tá precisando. Só que se você intercala 2 shampoos, esse tira o resíduo desse e esse tira o resíduo desse. Eu, Andréia, gosto de dentro de 2 shampoos, pelo menos ter um terceiro, que tem aí uma limpeza um pouco maior. Aqui eu tenho o dobro de detergente, mas não significa que eu vou causar danos no meu cabelo. Primeiro que eu não vou lavar todas as vezes com ele, a não ser que o meu cabelo seja oleoso e eu vivo dentro da piscina, tá? Mas quando eu uso esse shampoo, ele vai limpar mais a minha fibra, ele vai dar mais volume, ele vai preparar melhor para receber a máscara e ele vai tirar resíduo de qualquer outra coisa que tiver no fio. Então, gosto muito de usar a linha solar para fazer essa limpeza um pouco mais profundo, pelo menos a cada 4, 5 lavadas, deixar um pouquinho de pausa e nesse dia fazer um tratamento um pouco mais completo dentro do meu cronograma. Então, eu tenho aí 2, 3 shampoos, depois eu vou montar um cronograma para vocês. Básico, para aquela pessoa que tem um cabelo que já tá saudável, que não tem muitas condições de ficar investindo muito no cabelo, vou fazer para você um cronograma básico. Depois eu vou fazer dentro dessa aula um cronograma mais completo, que é introduzindo mais máscaras e um pouco mais de shampoo e alguns outros leave-ins. E a gente vai fazer um cronograma profissional para as pessoas que são viciadas em cuidar do cabelo, o cabelo tá muito danificado e precisa, tá bom? Eu sou uma pessoa que meu cabelo precisa médio, só que eu sou viciada, eu gosto de ter tudo, intercalar tudo e fazer tudo do máximo. Meu cabelo não fica pesado nem oleoso porque eu sei dosar e vou intercalando. Se eu usar todos os dias o mesmo tratamento, vai virar um caos meu cabelo. Muitas vezes a cliente estraga o shampoo dela, eu amei NutriCurse, uso toda lavada, passa 2, 3 meses, o NutriCurse não é mais um shampoo bom pro meu cabelo. Então, é muito importante a gente entender. Então, que a fibra do cabelo, ela tem uma estrutura próxima ao tecido,
que ela precisa ser lavada com cuidado. Vou dar uma aula de como lavar o cabelo passo a passo, vai ser a nossa próxima aula, para não causar danos. Preciso intercalar os shampoos dentro desse cronograma, para um shampoo tirar o resíduo do outro, e dentro disso entender qual é o melhor shampoo para o meu cabelo. Meu cabelo é oleoso, meu cabelo é volumoso, meu cabelo precisa de mais nutrição, hidratação, reconstrução. No shampoo a gente já vai começar esse tratamento. A máscara, ela vem sendo intercalada para ela alimentar o cabelo, igual a gente come, né? A gente não come só carne e fica super nutrido se eu comer só carne e não comer mais nada. Eu não fico super nutrida se eu comer só arroz e feijão. Eu não fico super nutrida se eu comer só legumes. Eu preciso intercalar os alimentos entre si para que sim, a combinação entre eles me deixe nutrida. Então a gente vai intercalar reconstrução, nutrição, hidratação e reparação. A reparação é a última tecnologia que a gente vai colocar mais em cabelos que realmente precisam, tá? Em alguns cabelos eu não vou colocar reconstrução, em alguns cabelos eu não vou colocar reparação, mas nutrição e hidratação em todos e às vezes os outros dois um pouquinho, um dos dois. Mas eu vou explicar certinho pra vocês nos próximos passos e nas próximas aulas. Então depois que eu nutri meu cabelo com a máscara, aí a gente tem os leave-ins, os protetores, os finalizadores que vai fazer parte da nossa próxima estrutura. Então, como Andréia, eu posso montar o meu cronograma capilar. Dentro das próximas aulas, você vai entender como funciona cada shampoo, cada condicionador, como lavar o cabelo, como tratar o cabelo, vai identificar os produtos entre si e vai criar no seu dia a dia. Por exemplo, 5 lavadas diferentes. Primeira lavada, vou usar um shampoo de limpeza maior. E depois, vou usar a máscara que o meu cabelo mais precisa. E junto com óleo, que depois eu vou explicar isso pra vocês. Segunda lavada, vou usar um shampoo com menos detergente e uma máscara que o meu cabelo menos precisa. Terceira lavada, vou usar o outro shampoo que o meu cabelo gosta bastante e vou usar uma máscara que o meu cabelo gosta, né? Que não é o que ele mais precisa, talvez o que ele goste. Aí depois, quarta lavada, volto para esse shampoo, quinta lavada, venho para esse shampoo e depois, quando eu vou começar tudo de novo, eu volto para o shampoo mais forte. E vou fazendo a sequência. Quando a pessoa já entende a sequência que ela precisa fazer do cronograma, ela não precisa seguir isso por escrito. Mas na época que eu fazia a consultoria VIP para as minhas clientes online, à distância, que hoje a gente tem profissional que faz isso, a gente tem venda dessa consultoria dentro do nosso site Pecor Online, à distância dá para fazer, a gente escreve o passo a passo para a cliente, explica e ela vai fazendo. Quando ela vê que o cabelo dela já tá bom, ela quer mudar os produtos, já finalizaram, aí sim ela pode estar mudando as sequências. Algumas clientes super entendem, não escrevem nada, mas elas entendem que elas têm que intercalar. E também o que eu acho mais gostoso, quando a cliente já identifica, hoje eu vou sair, quero meu cabelo com volume. Ah, então eu vou usar o shampoo de limpeza maior, vou usar uma máscara leve em cima e vou ter o meu cabelo mais limpo na raiz e mais volumoso. E é assim que eu quero ele hoje. Ah, amanhã eu percebo que tá com tempo de chuva e meu cabelo vai frisar. Então eu vou usar um shampoo que deixa o cabelo mais pesadinho e uma máscara também que pesa um pouco mais no meu cabelo para que ele não fique em volume em excesso. Então algumas pessoas vão percebendo a necessidade do dia dela e aí ela sabe que ela usou no dia anterior e no dia anterior e aí ela vai intercalando aleatoriamente conforme o cabelo dela vai pedindo. Acho isso muito legal. O que a gente percebe dentro do cronograma é que quando a gente começa a tratar o cabelo e não vê muita diferença, é porque o cabelo tá sujo e sem corte. Então, existem alguns passos de cuidados necessários antes ou durante o cronograma capilar. E isso, o profissional cabeleireiro vai conseguir te dar essa informação. Você vai para um profissional, faz uma avaliação, vê se seu cabelo tá com forma, porque cortar cabelo não é só tirar comprimento, que a maioria das pessoas acreditam, é dar a forma necessária para ter um cacho, para ter um volume, para tirar o volume, para dar um movimento para frente, para dar um movimento para trás. Dentro do visagismo, para trazer você mais sensual, para trazer você mais forte, para trazer você mais moderna. Então, o corte, ele vai te dar forma, tá? Depois, mais pra frente, a gente pode falar um pouco sobre visagismo, sobre como escolher a cor ideal pro seu cabelo. Mas no momento, cuidar do cabelo é muito importante. Se você tá cuidando do seu cabelo, tá vendo que você não tá vendo muito resultado, o cabelo pode estar com excesso de contaminação, precisa fazer uma desmetalização em salão, que é um tratamento muito profissional. Eu não ensino, é a única coisa que eu não ensino a fazer aqui, porque as pessoas não fazem da maneira correta, a maioria dos salões também tem um pouco de dificuldade de fazer. A gente demorou muito tempo para desenvolver uma técnica que realmente fizesse diferença, eu posso falar isso para vocês depois.
sem ensinar como faz, porque é profissional. Tem coisa que é profissional, não tem como eu ensinar vocês a fazer mecha em casa e vocês danificarem o cabelo. Então tem coisa que a gente precisa ir no salão. A gente precisa ter a avaliação de um profissional para poder ter o melhor. Então as pessoas falam assim, André, por que você ensina a pessoa a fazer tudo em casa? Eu falo, porque eu quero um cabelo saudável. Eu quero que você tenha um cabelo no dia a dia lindo, maravilhoso, que você possa cuidar, que você possa hidratar, que você não precisa nem ir no salão para hidratar. Tá? No salão a gente tem tratamentos diferenciados, a gente tem um jeito de avaliar, a gente tem um jeito de sentir diferente o cabelo, que muitas vezes o cliente está se enganando. E a gente também vai fazer uma limpeza diferente para o cabelo receber esse tratamento, fora que a gente tem os aparelhos, entre outras coisas. E se você cuida do seu cabelo em casa, o profissional cuida do seu cabelo no salão, você tem aí um cabelo perfeito. E é isso que eu quero. Que você não danifique o seu cabelo em casa, que você cuide do seu cabelo em casa, que você possa chegar no profissional e fazer aquilo que você deseja, porque seu cabelo tem estrutura para isso. Combinado? Se você tiver alguma pergunta, é só colocar aqui. Se você quiser falar com a gente também tem um Instagram, Andrea Pécora, Hairstyling, e eu também tenho uma loja online chamada Pécora Online. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.